paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 10, os Evangelhos, capítulo 5, o Evangelho de Lucas, parte 1. Amados, no capítulo 4, o Evangelho de Marcos, foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1, a vinda do servo. Qual é o tema do Evangelho de Marcos? Tópico 2, o servo prepara discípulos. Que propósito tinha a transfiguração de Cristo e que influência teria na vida dos seus discípulos? E hoje, no tópico 1, nascimento e crescimento de Jesus. Observe, o escritor do terceiro evangelho é Lucas, um médico, homem educado e culto, acatado pelas igrejas dos primórdios. A tradição diz que ele era de Antioquia, da Síria, um gentil. Era um dos mais íntimos companheiros de Paulo, provavelmente seu médico particular. Então, Lucas permaneceu com Paulo mesmo quando muitos o abandonaram. E é considerado o primeiro historiador da igreja e apologista literário do cristianismo. Observe, sabemos que Lucas também escreveu o livro de Atos, que também foi direcionado para Teófilo. Alguns dizem que Teófilo converteu-se depois de ter lido o Evangelho de Lucas. Então, o livro foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. Ele que notara o grande crescimento do Evangelho na Ásia Menor, viu a necessidade de uma descrição correta de vida e morte de Cristo. Ainda que nos dias de Lucas houvesse outros relatórios fragmentários sobre a pessoa de Jesus, para ele isso não era suficiente. Decidiu então escrever um evangelho que incluísse fatos e incidentes mais completos quanto ao ministério do Salvador. Observe, amados, enquanto Marcos foi influenciado por Pedro, o Dr. Lucas foi influenciado por Paulo. Isso é notado no fato de que ambos adotaram com destaque a promessa da redenção nos seus escritos. Então, muitas das parábolas registradas em Lucas são semelhantes a ilustrações vivas e simples de Paulo em suas epístolas. As referências a Cristo no Evangelho de Lucas correspondem quase que exatamente às de Paulo. Amém? Então, observe, escrevendo aos gentios, o autor apresenta Cristo como o homem perfeito, ou seja, como o filho do homem. Ele apresenta como aquele que veio do céu, nascido de uma virgem, a fim de buscar resgatar os pecadores. Lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, diz: porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Assim, Lucas apresenta Cristo como o Salvador universal de todos os pecadores. O autor, no seu estilo poético e polido, registra importantes acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo, como as predições referentes a João Batista e a Jesus, a alegria de Isabel e de Zacarias e o cântico de Maria. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 26 a 35, temos uma parte do tema de Lucas. O anjo Gabriel anuncia a Maria sua bênção. Diz que o seu filho se chamaria Jesus, e significava Jeová é Salvador, ou o Senhor salva. Lucas é o evangelho dos fatos. Já notamos no primeiro capítulo acontecimentos e eventos que não são registrados em outros evangelhos, amados. Talvez possamos dizer que temos no terceiro evangelho a história mais completa da vida de Cristo. No segundo capítulo, o autor informa a razão da viagem de José e Maria para Belém. Segundo ele, era necessário que ambos fossem a Belém, não somente para cumprir o decreto de César Augusto, mas também cumprir a profecia de Miqueias e o plano do Pai. Assim, em cumprimento ao vaticínio divino, Jesus nasceu em Belém, uns 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, a mesma cidade onde nasceu Davi. Seguindo o ritual da lei mosaica, Jesus foi circuncidado ao 8º dia do nascimento. É assim que Lucas apresenta Cristo relacionando com a lei, a fim de redimir aqueles que estavam debaixo da lei, cumprindo as exigências da lei. Como está registrado lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Que resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Após 33 dias, Jesus é levado por seus pais
para ser apresentado ao Senhor no templo, de acordo com a lei mosaica. O período entre a circuncisão e a purificação era de 40 dias. Então, como bons judeus, Maria e José cumpriram seus deveres quanto o costume de sua religião. O sacrifício de 2 pombinhos mostra-nos a pobreza do casal. O sacrifício próprio, na ocasião, seria a de um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho e uma rola por oferta pelo pecado, como está registrado lá em Levítico, no capítulo 12, versículo 65. Aos pobres, porém, havia a alternativa de oferecer um segundo pombinho em lugar do cordeiro. Amém? No capítulo 2, versículo 25 ao 38, relatam as profecias de Simeão e Ana, 2 santos anciões que aguardavam a chegada do Messias. O Espírito Santo tinha prometido a Simeão que ele não morreria antes de ver a Jesus. Ana, uma mulher piedosa e dedicada à oração e ao jejum, na sua velhice teve o privilégio de ver o Salvador. Amados, os evangelhos nos falam acerca do nascimento de Jesus, alguns fatos relacionados com a sua infância e os últimos 3 anos de sua vida terrena. Conforme Lucas, o menino nasceu em Nazaré, era uma vila de fazendeiros, comerciantes e de simples artesãos como José, o carpinteiro. Provavelmente José morreu quando Jesus era jovem e foi-lhe então necessário que, como filho mais velho, assumisse a responsabilidade de sustento da família. É provável, pois, que Cristo trabalhou como carpinteiro em Nazaré até mais ou menos 30 anos de idade. Foi nessa mesma cidade que Jesus recebeu as instruções apropriadas a um judeu, tanto em casa como na sinagoga. Jesus tinha apenas 12 anos quando, juntamente com seus pais e irmãos, foram a Jerusalém a fim de festejarem a Páscoa. Então, mas só foi nessa ocasião que Jesus confundiu os doutores do templo, respondendo às difíceis perguntas que eles lhe faziam e deixando-os mudos diante das perguntas que lhes dirigia. Aqui também José e Maria foram relembrados quanto à origem divina de Cristo. Jesus Cristo se mostrou submisso não apenas a Deus, mas também aos seus pais terrenos. Dessa forma, ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Sobre os 18 anos seguintes, nada sabemos, amados. Lucas prossegue sua narrativa da vida de Cristo no momento em que João Batista, o precursor, após anunciá-lo ao povo, batiza-o. Mas por que razão teria Jesus permanecido em Nazaré durante esses 30 anos? Primeiro, era necessário que ele cumprisse com lealdade as responsabilidades domésticas para com sua família, antes que assumisse a incumbência universal da salvação do mundo. Segundo, era necessário ter experiência com as coisas sobre as quais ele deveria ensinar. E terceiro e último, para nós encerrarmos, era necessário conviver com os homens, identificando-se com eles, assim poderia melhor ajudá-los. E na próxima aula, no tópico 2, a tentação de Jesus. Quais as 3 áreas da vida nas quais Jesus foi tentado? Quais os milagres operados por Jesus na Galileia? Amém, amados? Então, iniciamos o 3º livro dos Evangelhos, né? Que é muito mais esclarecedor, tem muito mais coisas que pode nos facilitar conhecer um pouco mais da vida e ministério de Cristo. Gostaríamos que você estivesse utilizando esse material para evangelizar os seus amigos, conhecidos, familiares, para que você também cresça em conhecimento e graça. Se você gostou, deixe aí o seu like. Não esquece de ir nos comentários, fazer a sua pergunta, deixar alguma observação ali. Né? Nos comentários você ajuda bastante o canal. Divulgue o canal e vamos juntos, né? Cumprir a missão que o Senhor deixou para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.